Bom dia! Que bom que você está aí para mais uma aula de artesanato. A semana passou bem rapidinho, né? Essa é a nossa aula de número 2. Quem não pegou a aula da semana passada, depois eu vou colocar ela no YouTube e você vai poder assistir. Eu ensinei como preparar uma caixa. Hoje nós vamos fazer essa daqui. É uma técnica bem simples, é uma caixa assim muito bonita, né? Ao visualizar. E a técnica é muito simples, a gente vai usar pouca tinta e pouco material. Vamos lá? Então vamos. O que eu fiz? Quem lembra da aula passada, quem não lembra eu vou dar uma explicadinha novamente. Essa parte de baixo é uma caixa que tem uma técnica de uma cor escura. Então eu não vou passar a base para artesanato para impermeabilizar a minha peça. Eu vou passar a goma laca em color. Vamos reprisando, a goma laca a gente passa com pincel de cerdas duras, porque ela é limpa no álcool 92. É um álcool um pouquinho difícil de achar, mas em casa de artesanato, em supermercados assim menores, tem. A gente acha muito 42%, mas esse tem que limpar com álcool 92, tá bom? Então a gente vai colocar um pouquinho numa bandejinha, a bandejinha reciclada, viu gente? Aquela bandeja de frios. Então vamos hidratar o pincel aqui, vamos carregar, né? O pincel na goma laca. Eu trouxe uma plaquinha para demonstrar e vamos fazer isso daqui, ó. Vamos esticando. Não precisa ser uma camada muito grossa. Essa goma laca, ela tem uma viscosidade ótima, ela não é difícil de passar, corre bem o pincel. Vai carregando o pincel e vai dando a pincelada. Não esqueça que esse pincel, ele não pode ir na água, tá bom? Senão ele vai ficar duro. Tem que ir no álcool 92%. É isso daqui. Vai passar em toda a peça. A goma laca, ela tem um brilhozinho, mas esse brilho não vai aparecer. Eu vou dar uma secadinha rapidinha com o secador. Isso é um soprador, viu, gente? Um soprador térmico. É super fácil de encontrar. Serve o teu secador de cabelo também, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Primeiro, eu vou fazer aqui a tampa. Eu não sei se dá pra vocês perceberem. Tem uma textura na tampa da peça. Depois da goma laca, nós vamos usar a massa de modelagem. Olha, a massa de modelagem tá aqui. Dá pra ver? A gente pode passar massa de modelagem com a espátula. Tem esses dois tipos de espátula. Eu quero explicar pra vocês a diferença de uma e da outra. Acontece o seguinte, essa espátula de plástico, dá uma focadinha aqui para eu mostrar direitinho pro pessoal em casa. Essa espátula de plástico, a gente usa muito ela também para artesanato. Tem a de plástico e tem a de metal. Mas o que acontece? Conforme a gente vai usando, ela vai amassando aqui, ó. Como ela é plástico, ela vai amassando. Então, se você for fazer uma textura que ela tem que ficar lisa, ela vai riscar a tua textura. Então, eu uso muito mais essa daqui de metal. A diferença de preço delas não é grande, mas a durabilidade também é muito diferente uma da outra. E ela não vai correr o risco de amassar. Então, eu faço isso daqui. Com as costas da espátula, eu pego a textura dessa massa de modelagem. Vou pegar o meu stencil, eu vou fazer com esse daqui para vocês verem, que é uma borboletinha. E vou, deixa eu pôr ele aqui, ó. Que acho que dá para focalizar melhor. Uma borboletinha. E vou colocar aqui na peça. Como que eu vou fazer? Eu vou posicionar o stencil da maneira que eu achar que mais me agrada, com as costas da espátula. Aqui eu não prendi com fita crepe, é uma outra dica que eu quero dar. O que acontece? Quando eu prendo o meu stencil com fita crepe,
e passo a massa, quando eu for remover essa fita crepe, o stencil levanta e abaixa. Então, ele vai estragar o meu desenho. Esse é um erro que muita gente faz. Na vontade de acertar, a pessoa acaba errando. Então, gente, não coloca fita crepe. É muito melhor você fazer sem ela. Porque a primeira vez que você espatular aqui, ó, o stencil já segura. Olha, pode ver que ele nem cai. Deixa eu dar um close para o pessoal ver melhor. Tá vendo, ó? Eu não passei nada aqui. Eu passei só a textura. Ele já prendeu aqui. Então, não há necessidade de você colocar a fita crepe, tá bom? Então, ó, com as costas da espátula, alisa bem. Para remover ele, segura bem firme com o dedo, para ele não andar. E com a outra mão, levanta a pontinha e puxa, ó. Fica perfeito. Stencil, gente, tem vários modelos, tá? Esse aqui é só uma dica que eu trouxe. Outra coisa que eu queria explicar também, que o pessoal tem dificuldade. Para lavar esse stencil, muita gente usa esponjinha macia de cozinha. Não faz isso, viu, gente? Pelo seguinte, essa buchinha, ela vai entrar nos veios mais delicados do stencil e vai estragar ele. Isso aqui é um molde vazado de acetato. Então, o jeito mais certo de limpar o stencil é com uma buchinha, essa aqui mesmo, ó, aquela que usava para lavar as unhas, as manicures usavam muito ela, né? Ó, ela já é bem usadinha. Eu ponho numa superfície lisa, de preferência em cima da pia, vou lá e esfrego assim. Pode esfregar sem medo, não vai estragar o teu stencil, tá bom? Essa é a dica de como lavar o stencil. Bom, feito isso, eu vou deixar essa massa secar. Ela tem que secar para eu trabalhar em cima. A da minha peça ali é de fotos, então eu trouxe uma pronta já de fotos também, ó. Tá? Eu usei este stencil aqui, ó. Um stencil de fotos, com o desenho de fotos, porque é uma caixinha de guardar fotos, aquelas que ficam soltas lá, né? Então, a gente vai organizar elas todas numa caixinha. Então, como que eu vou fazer aqui? Aqui eu passei o amarelo, é uma tinta PVA, chama Amarelo da Índia. Então, eu vou usar um batedor. Hoje nós não vamos pintar com pincel. É uma dica também, assim, interessante, porque com uma demão, praticamente, a gente cobre a peça. Esse é um pincel batedor, é um pincel de espuma, né? Um batedor de espuma. Eu vou carregar o batedor aqui. Ó, carreguei ele de tinta e vou vir para a peça. Ele faz umas bolinhas ali, mas depois essas bolinhas vão abaixando. E antes de secar, você pode vir batendo para corrigir essas bolinhas aqui. Por que que eu fiz com o batedor e não fiz com o pincel? Essa peça, ela é uma peça rústica, né? Ela lembra, assim, uma caixa rústica. Então, ela não precisa ser muito lisinha. Não que ela vá ser áspera, não é isso que eu tô falando. Mas ela não precisa ter de olhar, ela não precisa ter uma aparência lisa. É até interessante que ela fica com gruminhos. Ó, vamos pintar aqui. Vamos carregar de novo. Acabou, carrega. E continua batendo. Até cobrir a sua peça. Ali eu fiz na tampa e fiz nas laterais também, tá? Então, vai fazer isso daqui. Então, vamos deixar ela secando aqui. E vamos partir para a parte de baixo. Depois eu venho dar o acabamento nela. A parte de baixo da caixa, eu usei uma técnica que chama lenhato. É uma técnica que reproduz os veios da madeira. Eu vou pegar para mostrar um pouquinho mais de perto para vocês entenderem o que eu tô falando. Ó, é isso daqui. Ele parece os veios da madeira, tá vendo? Isso não é, gente, isso é um MDF, ó. Aqui embaixo eu tingi, mas é um MDF. Então, ele vai imitando os veios da madeira. Isso é um carimbo, ele chama lenhato, tá? Então, o que que eu fiz? A mesma coisa da parte de cima. Eu passei a goma laca incolor para eu proteger a minha peça.
E agora, eu acho que não dá para ver na TV, mas entre uma ripinha e a outra tem um sulco. O que eu fiz? Eu usei uma goivinha. São uns aparelhinhos assim, ó, muito baratinhos, a gente encontra no mercado, tá vendo, ó? É de artesanato mesmo. Ele tem a espessura do furinho. Às vezes você faz um rasgo maior, um rasgo menor, então eu escolhi um aqui para trabalhar hoje. Eu vou tirar a peça daqui que ela tá atrapalhando. Senão vocês não vão conseguir ver a técnica. Então vamos lá. Como eu fiz? Eu vou usar uma régua de metal, tem que ser de metal, tá bom? E a goivinha, que tem uma espessura de furinho aqui. Ela tem um cortezinho, essa goiva. Então, eu posso fazer isso antes ou depois de passar o meu lenhato. Aí vai de gosto, é indiferente. Então, eu venho aqui, eu já passei a goma laca, tá bom, gente? Ó. Vai tirando. É super gostoso de fazer isso. Pra que eu tô fazendo isso? Pra imitar a madeira. Eu não vou nem medir aqui, porque as ripas não são certinhas, né? Então, eu vou pôr mais ou menos aqui. Eu já sei a espessura do meu lenhato, depois eu vou explicar pra vocês. Faço de novo, apoio na régua de metal. Por que eu uso a régua de metal? Porque é de plástico, não vai aguentar eu passar isso daqui. Ela vai escorregar, posso machucar o dedo. Então, eu uso uma régua de metal. Ali eu fiz na volta da caixa toda. Aqui eu vou fazer mais uma, porque ainda cabe, ó. De novo. Aí você faz o teu sulco maior, mais profundo, mais largo, aí vai de gosto, tá bom? Faz a revisão dele, vê como que ficou tudo certinho. Faz uma baguncinha gostosa. Vai ficar desse jeito aqui. Aí, eu preciso de tingir essa madeira antes de eu fazer o lenhato nela. Porque a madeira, ela tem os nós, mas ela não é retinha. Então, eu preciso de fazer um efeito nela aqui. Então, como eu vou fazer? Deixa eu pegar minha bandejinha. Eu vou colocar a tinta sombra queimada, que é um tom de marrom. Vou pôr na bandejinha. Essa tinta é uma tinta acrílica, não é PVA. Vou pegar esse meu pincel batedor, eu vou lavar ele aqui. Vou enxugar. Eu já usei ele ali, né? Então, eu vou usar ele de novo. Como ele é um tom mais claro, não tem importância se ficar um pouquinho amarelo. Mas não vai ficar, não. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou carregar o meu batedor dessa forma. É menos tinta do que foi na tampa. E vou tingir essa peça. Ó, eu vou fazer isso aqui, ó. Você viu que é o mesmo material, né? O material que eu usei na peça, na parte de cima, os pincéis, é o que eu usei na parte de baixo. Aí eu vou esfregando um pouco mais para tirar o acúmulo, para ele deixar assim, uns risquinhos de... Ou então, você pode passar a tinta e passar esse daqui, ó. Ele faz também, ó, um riscadinho no fundo. É exatamente esse riscadinho que eu quero que fique. Vê se dá pra ver aí. Tá vendo? E eu passando o marrom, eu já atingi o meu risquinho, tá vendo como fica? É desse jeito. Então, agora nós vamos fazer o ripado por cima. Como que eu faço o ripado? Eu vou usar
o gel envelhecedor tabaco. Por que eu estou usando o gel? Porque o gel é uma tinta que tem um pouquinho de gel no meio, então ele é um pouco mais fluido. E ele não é uma tinta que dá cobertura, ele só dá mesmo um efeito, ele não é de cobertura. Não pode usar ele, por exemplo, para pintar uma peça. Até pode, se você quiser que o efeito dela seja assim transparente, que apareça o fundo, tá legal? Então, ó, eu vou mostrar para vocês os tipos de lenhato que tem. Ó, este lenhato aqui é um lenhato que eu comprei em loja de tinta. Lá tem também, os pintores usam para dar efeito na parede. Ele tem aqui um cabo, mas eu tirei o cabo porque o cabo atrapalha. Tem esse daqui também, que é uma marca muito famosa aí no mercado. Ele é um pouco mais largo. E tem esse menorzinho que eu uso muito, gosto muito dele. E tem um outro também menor do que esse aqui. Isso aqui chama lenhato, tá bom? Ele tem um desenho que começa menor e vai aumentando. Normalmente é feito de borracha. Esse trabalho aqui dele é feito de borracha. É ele que vai imitar o nó da madeira. Então, vamos lá. Eu usei o envelhecedor, vou colocar um pouquinho numa bandejinha. Ele tem gel dentro, ele vai demorar um pouco para secar. Eu preciso que ele seja úmido, que ele demore para secar, porque eu tenho que passar ele na peça e fazer o efeito por cima. Então, eu vou usar, deixa eu ver aqui meu pincel, este pincel aqui. Ó, carrego o pincel, passo o pincel na peça. Pode ser um pincel de cerdas duras, tá? Aí vem com ele desse ladinho menor para fazer o efeito. Então, vem arrastando. Vamos lá? Ó, eu vou fazer de novo, tá? Como que sai esse nó da madeira? Ele tem um truquezinho aí. Você vai passar ele, eu vou fazer ele, mostrar fazendo para vocês verem. Você decide mais ou menos em que lugar da peça que você quer que fique o nó. Se você quiser um pouco mais para cima, o movimento é esse, ó. Você vem com ele em pé. Quando chegar onde você quer fazer o nó, você dá uma baixada, mas continua andando com ele. E volta em pé de novo. É isso aqui. Não faz esse movimento, para e arrasta, não. Então, vamos lá, ó. Vem, dá uma baixada e levanta de novo. Tá bom? Toda vez que você fizer, vai dar um efeito diferente do nó da madeira. Quando a madeira é maior, faz um nó um pouco maior. Mas é isso aqui, o nozinho da madeira que a gente faz. Então, a parte de baixo da caixa ficou pronta. Ali na caixa tem um espelhinho de chave. Isso é um chipboard, é feito de papelão, é um papelãozinho. Ó. Ele é dessa marca, para quem quiser, eu vou sinalizando aqui. Ele é um papelãozinho. Então, eu pintei ele com um batedorzinho menor. Carreguei no amarelo. Venho aqui e faço o batidinho. Isso aqui, gente, a gente não pinta com pincel, tá bom? A gente pinta sempre com o batedor. O efeito fica mais bonito e não mancha muito o corte que ele tem aqui na lateral. É isso daqui. Depois eu vou fazer uma sombra. Eu vou secar a peça aqui, porque ela não secou ainda. O tempo não deu. Então, vamos lá. Em casa, você pode estar usando o teu secador de cabelo, que dá certo também. O interessante é deixar a peça secar ao natural, viu, gente? Evita ficar secando ela, deixa ela secar lá naturalmente. Pode secar, mas quanto mais natural ela seca, mais bonita ela fica. Então, depois nós vamos colocar a aula da semana passada para vocês verem como que a gente dá o fundo na peça, o porquê que a gente usa a goma laca, o porquê que a gente usa a base para artesanato.
O porquê que não pode estar lixando a caixa antes, porque com muito lixar ela vai acabar fazendo mal, o pozinho da madeira. Foi uma aula bem explicativa, foi uma aula boa. Eu estava ansiosa esperando a segunda-feira e vocês aí. Espero que... Estamos secando, já está quase pronto. Se eu estivesse fazendo a caixa toda, nem precisaria secar, né? Porque daria tempo. Mas como aqui a gente está fazendo rapidinho, então eu preciso da ajuda do soprador. Pronto, já secou. Nós precisamos dar um destaque nessa textura que nós fizemos. Poderia ficar desse jeito, mas destacando ela vai ficar ainda um pouco mais bonita. Pode colocar qualquer cor que você quiser, desde contraste com essa daqui. Eu escolhi um tom branco. Mas outra dica que eu queria dar, procura usar as tintas acrílicas, principalmente o branco, quando for fazer essa pátina seca. Porque a PVA, quando você faz, ela tende a ficar um pouco transparente e a gente não conseguir enxergar a pátina feita embaixo. Então, usa a acrílica, tá bom? Então, ó, eu usei um pincel leque, é um pincel assim, ó. Parece um lequezinho mesmo, de cerdas duras. Eu carreguei ele aqui na tinta branca, carrego um lado, carrego o outro. E depois eu vou tirar o excesso numa toalhinha. Eu faço isso aqui, ó. Por que que eu tiro o excesso? Porque senão vai borrar muito a minha peça. É melhor eu carregar novamente e colocar do que depois ter que apagar tudo, porque não tem como fazer isso. Então, vamos lá. Começa de fora da peça, vai e volta. Ó, vai e volta. Vai destacando, tá vendo o desenho? De novo, vai e vem. Por isso que eu tenho que carregar os dois lados. Não começa do meio da peça, porque senão vai manchar aqui. Então, é de fora, vai e vem. Ó, vai. Olha a diferença que fica aqui destacado com aqui sem o destaque da peça. Tá vendo? Ó, ele aparece mais. Aparece o desenho, ó. Vai e volta. Vai e volta. De novo, aqui. Aí eu vou cruzar isso. Vou fazer do outro lado. Ele seca bem rapidinho, então eu vou e volto. Ó. Eu tô fazendo um pouquinho mais forte aqui, pra vocês conseguirem visualizar em casa, tá? Você faz um pouquinho mais suave. Ou se gostar desse jeito, pode fazer assim também. Ó, ela vai ficar desse jeito aqui. Olha como fica bonito. Vou mostrar a minha outra, pra vocês verem que eu fiz um pouquinho mais suave. Tá vendo? Eu caprichei mais na pincelada pra vocês entenderem o que eu quis dizer. Tá bem? Aí na parte de baixo tem aquele espelhinho que eu tinha pintado ele de amarelinho, tá lembrado? Então, nós vamos fazer um contornozinho aqui, uma sombra. Então, eu vou fazer uma sombra com esta brochinha aqui. É um batedor de espuma, chama isso daqui. Eu ponho a tinta, o envelhecedor, tiro o excesso e venho aqui na lateralzinha. Eu venho de quininha. Eu vou fazer isso aqui, ó. Ó. Você vai virando ele. É a melhor maneira de você fazer uma sombra numa peça pequenininha, é dessa forma. É com o batedorzinho. Vai virando. Faz mais suave, tá? Aqui eu tô fazendo um pouco mais forte, pra vocês visualizarem. Mas é do teu gosto, faz do jeito que você achar que fica mais bonito aí, que combina com a tua peça. Ela tem que ser envelhecidinha, porque afinal de contas a peça imita uma peça de madeira envelhecida, não é mesmo? Então, vai ficar assim, ó. Aí depois com a cola branca, eu acabei esquecendo de trazer para vocês verem, você vai passar no verso,
Não esquece de posicionar ela direitinho, né? Porque o redondinho é para cima. E cola aqui na lateral da caixa, como eu fiz, com uma colinha branca. É um detalhe a mais que deu na peça. Então, gente, a aula de hoje foi essa. Vamos recapitular. Embaixo nós fizemos o lenhato e na parte de cima é a pátina seca. Todos os materiais que tem aqui, vocês podem entrar em contato comigo. O meu e-mail é islastania@hotmail.com. Tudo que eu uso aqui, eu posso estar sinalizando para vocês, mostrando onde vocês podem achar os materiais. São materiais de qualidade, viu, gente? E eu garanto porque são os que eu uso, tá bom? Nas próximas aulas, eu vou trazer outras peças para a gente tirar outras dúvidas. E assim vai sendo a nossa aula de segunda-feira. Espero encontrar você na segunda-feira que vem com uma nova arte. Espero que você tenha aproveitado muito. Uma boa semana. Beijos. Tchau.